O calvinismo é o evangelho e nada mais. Isso foi dito pelo príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, e essa sentença incomoda muitas pessoas. Afinal, ela é bem ousada quando você define o evangelho a partir de uma linha teológica. E isso, alguns, especialmente os críticos do calvinismo, vão apontar isso como uma presunção de querer reduzir o evangelho a um sistema teológico. Mas todos que reclamam disso, de alguma forma, são também hipócritas quando criticam isso. Porque quando você vai perguntar para eles, tá, e o calvinismo? Não, o calvinismo não tem base bíblica. Bem, se o calvinismo não tem base bíblica, logo ele não é bíblico, logo ele não pode ser a representação do evangelho. Então, qual seria a representação mais próxima do evangelho? A alternativa que eles vão apresentar ou é o pentecostal, ou é o catolicismo romano, ou é o arminianismo, etc. Né? Então, o que incomoda é alguém ter dito isso, mas todos dizem isso quando negam que a outra vertente teológica está errada e só a dele está certa. Quando você faz parte, por exemplo, como eu já fiz, de um grupo de apologistas aqui no Brasil, no WhatsApp, e o grupo estava lá cheio de pentecostais e dispensacionalistas, né? Então você nota que há um tom de desprezo por aqueles que não são dispensacionalistas, porque o dispensacionalismo ele é a interpretação correta da Bíblia, o pré-tribulacionismo. E o pentecostalismo também, né? Então, onde já se viu negar a continuidade dos dons é negar o Espírito Santo. Então, você encontra, sim, em qualquer outro sistema religioso, aquilo que eles vão, talvez, não dizer positivamente, mas vão dizer de forma negativa, já que outros sistemas estão errados e só o dele é o certo, ele é, então, a exposição bíblica correta. Daí, se incomodar com uma afirmação dessa, é um incômodo que compreendo, não é adequado dizer isso, mas se for interpretado como uma linha teológica mais próxima do que vemos na Escritura, isso não deveria incomodar dizer que o arminianismo é o evangelho, o metodismo é o evangelho, o pentecostalismo é o evangelho, o catolicismo é o evangelho, porque os seus proponentes estão pensando que aquilo que se encontra na Bíblia é hoje, então, conhecido pelo sistema que eles apresentam. Né? Então, nada deveria causar algum tipo de irritação dessa forma. Mas olhando de forma abrangente o que o Evangelho apresenta, nós podemos aqui, de fato, identificar o Evangelho com aquilo que é chamado de monergismo. Monergismo é a salvação que Deus planejou, que Deus executou e que Deus aplicou e que Deus garante. Daí nós notamos que na Bíblia a salvação é monergística. Ela é a ação do Deus soberano interagindo, convencendo o pecador a submeter a Cristo. Quando as cartas apostólicas vão trazer a explicação desse processo e do seu plano eterno, que nós encontramos, como Efésios capítulo 1, Romanos capítulo 8 e 9, nós observamos ali que aquilo que veio ser chamado de monergismo ou calvinismo é a leitura ampla de tudo aquilo que foi construído a respeito
da salvação. Então podemos aqui colocar a salvação na seguinte ordem à luz da Bíblia. Que em primeiro lugar Deus elege antes da fundação do mundo, em Cristo. Deus predestina para Cristo. Deus chama para Cristo. Deus, então, perdoa ou justifica mediante os méritos de Cristo. Ele adota segundo o Filho Cristo. Ele começa, então, o processo aí de arrependimento dos pecados, da conversão, da santificação, da glorificação, tudo em torno da pessoa de Cristo. E como percebemos na palavra de Deus, isso foi planejado desde toda a eternidade. Então, quando é dito, olha, a salvação bíblica, a soteriologia bíblica, ela é monergística, ela é calvinista, nós não estamos querendo dizer que o evangelho é isso, mas isso que estamos dizendo interpretou o evangelho corretamente. Então não tem nenhuma explicação, né, para os textos bíblicos que o calvinismo ou a posição monergista está fundamentado. Olha só, por exemplo, o que está em Efésios capítulo 1 e o versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Cristo fomos feitos herança predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, toda a linguagem aqui, por mais que o arminiano, o metodista, o wesleyano, o católico, né, porque na perspectiva aí são bem semelhantes, né, principalmente na soberania do livre-arbítrio, o que nós notamos nesse texto é que Deus chama conforme o seu propósito. Ele planejou, e aí o que acontece é que quando nós começamos a ler na Bíblia as ações de Deus para a execução desse propósito eterno feito na eternidade, nós confundimos o que está acontecendo na história com aquilo que foi planejado para a história. Então Deus planejou, Deus já determinou tudo o que acontece, segundo as Escrituras. Aqui diz que Ele faz todas as coisas segundo o seu propósito, em converger em Cristo todas as coisas. Isso aqui é plano de Deus, né? Não vai ter livre-arbítrio, não vai ter rei, nada que vai impedir Deus realizar o seu propósito. Aliás, em Romanos capítulo 8, aqui a Escritura nos diz assim, Romanos capítulo 8, a partir do 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E continua, Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor,
quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Observe aqui que é claro, né? Deus então tem um povo e para salvar esse povo ele envia o seu filho e essa salvação só é possível por causa desse filho e ele morre pelos eleitos, como o texto deixa implícito, né? Ele morreu pelos eleitos. Então, nós temos aqui um plano redentivo que a teologia reformada calvinista, que seria melhor chamada de monergista, de fato entende e acabou. Aqui não adianta pular para todos os lados, tentar inventar que ele primeiro prevê para depois predeterminar, ou seja, isso seria pós-destinação, não predestinação, né? Então Deus, ele aguardaria todo o resultado final para ele escrever ou completar o seu propósito. Nada disso está adequado a um Deus soberano que conhece a história, o Deus que está presente, como ali no Salmo 139, um Deus onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que faz todas as coisas. Então, o que temos? Calvinismo é o evangelho? Se isso te incomoda, fica melhor então dizer que o calvinismo é monergístico, ou melhor, o evangelho é monergístico. Então, se não te incomoda, então que use outra expressão, mas não há outra leitura possível à luz da palavra de Deus que não seja nessa perspectiva. Todos os demais precisam abandonar os seus sistemas, já que confessam Cristo como Senhor de suas vidas, então eles devem submeter àquele que está revelado nas Escrituras. Que Deus abençoe você, que Deus continue fortalecendo você no caminho da verdade.